Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos. Então, muita coisa aqui que você está vendo em Marcos, você já viu em Mateus. Lembrando que Marcos sempre é uma fonte para os outros evangelistas sinóticos, Lucas e Mateus. Hoje a gente vai ter alguns episódios interessantes. O episódio da transfiguração, que é muito importante. O episódio do jovem epilético, que é curado. Aquele momento em que Jesus faz o segundo anúncio da paixão. Jesus ele anuncia em vários momentos a sua paixão. E depois aquela velha discussão, quem é o maior no reino? Quem é o maior no reino? Então, é momento da gente ver. Você sabe que como a gente já viu isso em Mateus, a gente vai ver de novo em Marcos, mas com um enfoque um pouquinho diferente, tá certo? Vamos lá então? Vamos fazer o seguinte, ó. Você dá um like no vídeo, você faça uma coisa. Você compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com a sua comunidade e chama o pessoal para fazer esse curso junto aqui, ó. Começando lá desde o começo, desde o primeiro capítulo de Gênesis. Né? Vai comigo todos os dias, lendo, aprofundando, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. E dizia-lhes, em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado. Ouviu, e olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Depois lhe perguntaram, por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhes, Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem que deve padecer muito e ser desprezado? Mas digo-vos que também Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Depois, aproximando-se dos discípulos, Jesus viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. E ele lhes perguntou, que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão, mestre, eu te trouxe aqui meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. Respondeu-lhes Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe.
e o tem lançado muitas vezes ao fogo, à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós, disse-lhe Jesus. Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não podemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: essa espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou e disse-lhes: todo que recebe um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe, e todo que a mim recebe, e todo que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. João disse-lhes: mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome, e lhe o proibimos. Jesus, porém, disse-lhes: não lhe o proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá sua recompensa. Mas todo que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançasse no mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te é entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna do que tendo 2 pés, seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te entrares com um olho de menos no reino de Deus do que tendo 2 olhos seres lançado na geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma boa coisa, mas se ele se tornar insípido, com que lhes restituireis o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Tem muita coisa para a gente entender aqui, ó. Vamos lá. Muita coisa para a gente compreender neste capítulo. Vamos começar aí, gente, já no versículo 1, quando Jesus fala assim, ó: em verdade vos digo, do que aqui se acham alguns, há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. Quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, nossa, Jesus está falando que muitos ali não morrerão até que ele volte. Não, não é bem assim. Muitos estudiosos interpretaram isso como
eles não vão experimentar a morte enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. Muitos estudiosos viram o reino de Deus com poder quando Jerusalém foi tomada e foi destruída. Então muitos viram, realmente o reino de Deus chegou e acabou com esse Império Romano que está aí. Desculpa, Império Romano. Acabou com esse templo, com tudo isso aí. Então Deus mostrou o seu poder. Mas muitos dizem aqui, muitos estudiosos dizem que o reino de Deus chega com o poder quando acontece a transfiguração, porque a transfiguração é já uma manifestação da ressurreição e da glória de Jesus, né? Então, aqui pode ser interpretado assim, muitos de vocês aqui não morrerão até que vocês vejam o reino de Deus com o seu poder. O que é o reino de Deus com poder? Pode ser a transfiguração. E realmente, muitos daqueles não morreram, inclusive Pedro, Tiago e João vão ver depois da transfiguração, né? E muitos acreditam que também o reino de Deus com poder fosse as aparições de Jesus ressuscitado. Então Jesus pode ter dito assim, muitos de vocês ainda estarão vivos quando eu aparecer ressuscitado para vocês, né? Então, na verdade, os estudiosos não veem isso como se Jesus tivesse prometido que eles ficariam vivos até que ele voltasse uma segunda vez. Não, mas que eles estariam vivos até que fosse manifestado essa glória, que pode ser na transfiguração, que pode ser na ressurreição e que pode ser nas aparições dele depois de ressuscitado, tá bom? Mas muito bem, depois nós temos o momento da transfiguração, que é um momento muito clássico, justamente quando Jesus mostra a 3 dos seus discípulos. Esses 3 sempre são testemunhas de coisas preciosas que acontecem com Jesus. Pedro, Tiago e João é levado para o monte, né? Não diz também qual o monte aqui, diz que é um alto monte, e ali, nesse alto monte, Jesus mostra-se a sua ressurreição. A maneira com que eles descreveram foi uma maneira humana. Como você descrever um fato tão estupendo e magnífico que é a ressurreição com palavras humanas? É muito difícil. Então as palavras que eles escolheram foi dizer, nós vimos Jesus brilhando, suas roupas brilhavam, seu rosto brilhava, tudo brilhava. Então foi essa maneira humana de descrever a ressurreição. Mas o que chama a atenção é justamente esta cena misteriosa de Elias e de Moisés. Nós temos ali essa interpretação, a lei representada por Moisés e o profetismo representado por Elias estão ali aos pés de Jesus, ou seja, a lei serviu para que Jesus pudesse vir. Os profetas existiram anunciando aquele que vem. Então, é mais ou menos o seguinte, toda a lei agora se completa em Jesus. Todo o profetismo agora faz sentido a partir de Jesus. Mas a figura de Elias é emblemática, porque você sabe, segundo os profetas, quem prepara a chegada do Messias é Elias. Então essa figura de Elias é importantíssima ali. Mas vamos ver, olha aqui, diz assim, 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 testemunhas, e conduziu a sós a um alto monte. Muito bem, 6 dias depois de quê? Talvez não, 6 dias depois da festa das tendas. A festa da tenda começava 6 dias depois da festa da grande expiação, né, do dia do perdão, né? Era assim, existia o grande dia da expiação, o grande dia do perdão, Yom Kippur, né? E logo depois 6 dias depois do Yom Kippur, do dia da expiação, começava a festa das tendas. E a festa da tenda durava 7 dias. Então,
na verdade, aqui aqui está dizendo 6 dias depois, quando começava toda a festa das tendas, né? Como começava a festa das tendas. Se você percebe, ó, existiu o dia do grande perdão, da expiação. 6 dias depois começava a festa das tendas. E a festa das tendas durava 7 dias. Então, quando a Bíblia fala 6 dias depois, está dizendo aí que foi durante a festa das tendas. Talvez seja por isso que Pedro menciona: vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Mais ou menos querendo lembrar que eles estão em plena festa das tendas, tá bom? Muito bem. No versículo 7, aqui, aquela expressão do Deus que se manifesta. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: este é o meu filho muito amado, ouviu. Aqui nós temos, gente, uma coisa interessante. Nós temos uma declaração da filiação, que é uma retomada daquela cena do batismo. Então, de novo, nós temos uma epifania, uma manifestação que vem do alto, né? É uma epifania, né? Deus se manifesta do alto no batismo, é uma epifania, e ele diz: esse é o meu filho, filiação, meu filho. De novo, agora na transfiguração, Jesus mostra a sua ressurreição e há novamente uma epifania. Deus manifesta: este é o meu filho amado, esse é o meu filho amado. E geralmente as epifanias ou as teofanias, as manifestações de Deus, elas têm essa descrição, né? Nuvem, voz, tudo isso, tá bom? Muito bem. Logo em seguida vem aquilo que é bem característico de Marcos, o segredo messiânico. Presta atenção. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contasse a quem quer que fosse que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. Isso aqui, você está acompanhando comigo, é muito próprio de Marcos. Toda hora Marcos fala: não conte para ninguém. Jesus em Marcos diz: não conte isso para ninguém. Se Jesus curava, não vá contar para ninguém. Se Jesus ressuscitar, não vá contar para ninguém. Se Jesus expulsava um demônio, não vá falar para ninguém. Se Jesus agora transfigurou, Jesus fala: não conte para ninguém. Para Marcos, esse segredo deveria ser mantido até que Jesus manifestasse a sua glória, até que Jesus ressuscitasse. Então, para Marcos é muito claro que nenhuma dessas manifestações de Jesus como Messias deveria ser divulgada até que ele ressuscitasse, tá bom? Isso é o segredo messiânico. Muito bem. No versículo 11, aquela figura de Elias, que é muito interessante. Olha aqui. Aqui 11. Depois lhe perguntaram: por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Isso aqui é muito interessante. Jesus acaba explicando para eles uma coisa. Segundo Malaquias 3, capítulo 3, versículo 23, Elias deveria vir antes para anunciar o Messias. E Jesus fala: sim, isso mesmo, né? Aí Jesus explica: segundo Malaquias, quem vai anunciar o Messias é Elias. Mas Elias já morreu há muito tempo atrás. Então tem que ser alguém que represente Elias. E quem é que representa Elias? João Batista. João Batista. João Batista. Olha que interessante. É João Batista. Olha que interessante. Aqui, ó. Respondeu-lhes: Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado. Isso aqui, Jesus retoma aquilo que Malaquias já tinha falado, que Elias devia preparar a vinda do Messias. Aí Jesus continua: mas digo-vos que também Elias já voltou. Como Elias já voltou? João Batista é identificado como o novo Elias.
Não é que Elias reencarnou, não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Ah, Elias reencarnou, não. Ah, Elias ressuscitou, não. João Batista se identifica como Elias, profeta, veste roupa de camelo, né, pelo de camelo, e ele já voltou. Olha que interessante. E fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Jesus está falando aqui da prisão de João Batista, da morte de João Batista, porque João Batista, ele encarnou, ou seja, ele se identificou como Elias, porque ele deveria anunciar o Messias. Muito bem. No versículo 12, é interessante aqui, que Jesus cita exatamente o que está em Malaquias. Elias devia voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. No livro de Malaquias fala que ele vai restabelecer todas as coisas, os filhos para os pais para o filho. É interessante isso. Jesus usa então aquele conhecimento profético e principalmente de Malaquias que Elias devia voltar. Tá bom? Muito bem. No versículo 23, vamos lá. Aqui nós temos a cura do jovem epilético. Você percebeu que pela descrição desse jovem, ele estava sofrendo de epilepsia, né? Tá tudo aqui, eu trouxe meu filho, então, olha, o espírito, onde quer que o apanhe, lança por terra, ele espuma, range os dentes, fica endurecido. São sintomas de um ataque epilético. Só que é o seguinte, naquela época, as pessoas não identificavam doença como algo fisiológico. Naquela época, a doença, quando alguém tinha uma doença, eles achavam que era uma coisa espiritual, né? Então, eles olhavam para uma pessoa doente e achavam que era um problema espiritual, porque eles não identificavam a doença como algo biológico, fisiológico, né? Jesus sabia que o que tinha ali não era espírito, mas Jesus tem poder para curar, para expulsar os espíritos maus? Sim, tem. Mas Jesus tem poder também de curar a doença. Claro, né? Aí o homem chega falando, meu filho tem um espírito, tal. Jesus não quis discutir com ele. Jesus não quis falar, não, meu filho, isso não é doença, isso não é espírito, isso é uma epilepsia. Não, Jesus não quis falar com ele. Ele falou, traz esse menino. E Jesus então cura. No versículo 23, Jesus faz uma coisa muito interessante. O pai do menino, falou assim, olha, se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos e compadece de nós. Jesus falou, o quê? Se podes alguma coisa? Porque o homem fala assim, se você puder alguma coisa, dá um jeitinho aí de fazer. Jesus falou, o quê? Que foi? Se podes? Não, meu filho. Tudo é possível ao que crê. Aí Jesus dá uma direta, né, nesse homem. Aí ele fala, opa, não, eu creio. Aqui. Imediatamente exclamou o pai do menino, creio. Vem em socorro da minha falta de fé. O homem percebeu que fez besteira. O homem falou assim, se você puder fazer alguma coisa, dá um jeitinho de curar meu filho. Falou, Jesus, o que? Falou, o quê? Falou que você está falando o quê? As coisas só vão ser feitas para quem crê. Tudo é possível para quem crê. Que história é essa de, se você pode, se você pode. Não. E Jesus fala para a gente também isso. Se você que chega para fazer a sua oração, fala assim, oh meu Deus, vê se dá para fazer alguma coisa. Não, a gente chega e fala, eu creio que dá. Eu creio que consegue. Não chega rezando para Jesus desse jeito não, viu? Meu Deus, olha, vê se dá para fazer. Não sei se você consegue, mas dá um jeitinho aí. Não! Não é assim que reza, não. Sabe como que reza? Eu creio, Senhor, que você pode. Eu creio que eu vou ser curado. Eu creio que eu vou conseguir. Eu creio que eu vou ser libertado. Eu creio. Não vem com meias palavras para Jesus, não. Esse homem chegou com meias palavras para Jesus. Olha aqui. É o seguinte. Se tu
podes alguma coisa, cura meu filho. Jesus falou, o que foi? Se podes alguma coisa, o que é isso? Não estou entendendo. Hein? Se podes, tudo é possível para quem crê. Aí naquela hora aquele homem falou assim, falei bobagem. Aí ele fala assim, eu creio. Então vem até mim, pela minha, não, como que ele fala? Vem em socorro à minha falta de fé. Então, gente, é o seguinte, quando eu chego para pedir alguma coisa para Deus, eu chego já sabendo que Ele vai me dar. Não é desconfiando se Ele pode ou não me dar. Quando eu chego para fazer a minha oração, eu chego rezando na certeza que Ele já me deu. Não é assim, se você pode ver se me dá. Isso é dúvida, isso não é fé. Não. Se eu realmente tenho fé e acredito, eu já chego pedindo, acreditando que já consegui. E não como esse homem aqui, se você pode alguma coisa, dá um jeito de curar meu filho. E é quando Jesus fala, o que foi? Estou entendendo? O que é? Se pode alguma coisa? Tem que ter fé, meu filho. Tem que acreditar. Tá bom? Muito bem. Aí Jesus faz uma coisa interessante. No versículo 23 ele fala assim, né, que eu disse, tudo é possível que crê. Sabe por quê? O poder de quem crê é o poder de Deus. Então se eu creio, Deus faz. Se eu confio, Deus faz. Se eu acredito, Deus faz. Então, lembra dessa frase? O poder de quem crê é o mesmo poder de Deus. Se você crê, Deus faz. Tá bom? Muito bem, Jesus usa uma expressão que era a expressão que Jesus usa aqui, e o verbo que Marcos usou, é o mesmo verbo usado para a ressurreição. Olha que interessante. Jesus, porém, porque depois que Jesus cura o menino, ele cai e tal, aí Jesus, tomando pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Esse verbo levantou-se, né, levantar, é em grego o verbo anistanai. Esse verbo é um verbo usado para ficar de pé, levantar, mas é um verbo usado também para ressuscitar. Então, Marcos faz aqui usa uma palavra que ao mesmo tempo que significa ficar de pé, levantar, é uma palavra que usa para ressuscitar. Marcos quer dar a entender que Jesus praticamente ressuscitou esse homem, que com a doença estava morto, liberto da doença, estava ressuscitado. Muito bem. Aí a gente chega no momento... tem um segundo anúncio da paixão aqui. No versículo 30 tem um segundo anúncio da paixão, que aqui vem todo aquele anúncio. O Filho do Homem será entregue nas mãos, sofrerá, morrerá e tal. Mas nesse momento, nesse segundo anúncio da paixão, ninguém se opôs, né? Mas vamos lá. No versículo, aí que interessante aqui, no versículo 38, estava o pessoal lá, os discípulos foram tudo contar, alegam, Jesus, tinha um pessoal ali expulsando demônios, fazendo coisas boas, e eles não nos seguem, mas ele estava fazendo tudo isso no teu nome. Mestre, mestre, vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome e lhe o proibimos. Então tinha gente que não era do grupinho, da panelinha dos discípulos, né? Fazendo coisas boas em nome de Jesus. E aí eles foram lá, você não pode fazer isso não, viu? Por quê? Porque você não é do grupinho aqui dos discípulos. Mas nós estamos fazendo em nome de Jesus. Não importa, você não é do grupinho. As panelinhas da igreja. As panelinhas da igreja começaram lá atrás. Caldeirões e panelinhas, né? Olha para você ver a cabecinha deles. Eles estavam fazendo uma coisa boa, expulsando demônios, curando pessoas. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Como eles não pertenciam ao grupinho dos discípulos, eles foram lá proibir. Gente,
É igualzinho quando alguém está fazendo uma coisa na igreja. Você é da equipe de liturgia? Não. Então você não pode fazer isso. Ah, você é da equipe dos ministros? Não, então você não pode fazer isso. Igualzinho. A pessoa vai estar fazendo uma coisa boa na igreja. Você não pertence ao apostolado, não pode fazer isso. Ah, você não pertence... Ah, você é da equipe do canto? Então não pode. As coisas desde aquele tempo. Está uma pessoa cantando bonita lá. Ah, você não é da equipe que canta aqui na igreja. Você não é do ministério de música. Não pode cantar. A pessoa está querendo fazer algo bom. E o pior, e quando as pessoas que querem participar das equipes, dos grupos, e aí a panelinha da igreja não deixa entrar. De repente a pessoa quer, olha, eu quero fazer uma leitura. Ah, não pode, porque é só o pessoal da equipe. Olha, eu queria participar fazendo alguma coisa. Ah, não pode. Panelinhas. É essa panelinha que Jesus fala. Jesus, porém, diz, não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida passa a falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Jesus está acabando com as panelinhas que os discípulos estavam fazendo. Muito bem. Por que eles proibiram? Porque não fazia parte do grupo dos discípulos. Eles tinham formado uma panelinha entre eles, tinham feito um grupo de WhatsApp entre eles, só eles conversavam entre eles, mas não. Aí quem está de fora não pode participar. Cuidado, porque Jesus tem ojeriza de panelinha. E começou a acabar com as panelinhas aqui, ó. Não proíba. Deixa eles participarem, deixa eles expulsarem o demônio, deixa eles curarem. Eles estão fazendo isso no meu nome, eles estão fazendo coisa boa no meu nome, e se eles não estão contra nós, eles estão a nosso favor. Para com isso, João. Para com isso, Pedro. Para com isso. Para com essas panelinhas boba. Para com esse negócio de achar que vocês são melhores do que todo mundo. Para com isso. Isso dá nos nervos de Jesus. Nos nervos de Jesus. E Jesus falou isso lá atrás, há 2000 anos, e a gente ainda vê acontecendo isso dentro das paróquias, dentro das comunidades. Panelinhas que não deixam ninguém entrar para participar. Panelinhas que ninguém pode fazer nada porque ele não pertence a esse grupo, a esse grupo, a esse grupo. Não. Isso não é igreja. Igreja é acolhimento de todo mundo. E a igreja é para todos. Como dizia o Papa Francisco, para todos, 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 todos. Vamos lá. No versículo 42, veja só que interessante, veja só. Mas todo que fizer cair no pecado a um desses pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançasse ao mar. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso que Jesus está falando sobre a questão do escândalo, Jesus ficou escandalizado com essa história do pessoal proibir quem estava fazendo o bem em nome dele. E aí Jesus falou, não, quem não está com a gente, quem não está contra mim, está a nosso favor. Porque o pior é alguém que faz uma pessoa cair no pecado. Isso que é perigoso. Uma pessoa fazendo bem em meu nome, não tem problema. Mesmo que esteja no meu grupo ou não esteja no meu grupo, não tem problema. Agora, o pior é quando alguém faz um desses pequeninos pecar. E aí Jesus fala assim, era preferível que uma pedra de moinho, e na verdade aqui o original não é pedra de moinho, o original é uma mó de burro, fosse amarrado ao seu pescoço e lançado no mar. Mó de burro é aquela pedra, mó é uma pedra, né, que você coloca para moer, espremer azeitona, tudo isso. A mó de burro é uma pedra enorme, não é? Olha aqui, diferente da mó de mão. A mó de mão é pequenininha. Jesus fala assim, era melhor que uma mó de burro,
O original está falando mó de burro. Era melhor que uma mó de burro lhe fosse atada ao pescoço e lançado no mar. Deixa eu te mostrar a mó de burro. Ó, a mó de burro é assim, ó. Tá vendo? Essa é a mó de burro. O que é a mó de burro? A mó de burro é uma pedra enorme, amarrado ao lombo do burro, e ele vai girando em torno para que o grão, azeitona, o que for ali, seja colocado ali, e o burro vai girando. Então a mó de burro é uma mó enorme. A mó de mão é pequenininha, essa aí, ó. Ela é uma pedrinha pequenininha, tem um cabo aqui, você vai girando, né? Vai girando, né? Então a mó de mão, assim. Então Jesus não fala amarrar uma mó de mão no pescoço, é amarrar uma mó de burro, né? No pescoço da pessoa. Muito bem. Aí Jesus fala assim, ó, é melhor você perder o olho, perder a perna, perder a mão, do que entrar na vida eterna, né? Do que entrar na vida, é melhor você entrar na vida eterna sem um olho, sem uma perna, sem uma mão, do que você ser lançado para a geena do fogo, né? Geena, aquela lixeira que tinha lá nos arredores de Jerusalém, que o pessoal jogava os lixos, né? E ali ficava sempre um fogo que não terminava, porque o lixo expele gás, então o gás ficava vermes, né? Fogo, né? Ali naquela lixeira, e aquela lixeira da Geena foi muitas vezes identificada como seria um inferno. O inferno seria como essa Geena, né, aqui em Jerusalém, que tem um fogo que não se extingue e cheio de vermes, né? Então Jesus fala, ó, se as pessoas estão fazendo bem em meu nome, deixa. O pior é você fazer com que uma pessoa seja levada ao pecado. E aí Jesus aproveita, se sua mão leva a pecar, corta, se seu olho leva a pecar, corta, se sua perna leva a pecar, corta tudo isso da sua vida, para você entrar na vida eterna, porque que adianta você ter aí, ó, a mão, o pé, o olho, se você vai ser lançado no inferno, né? Claro que Jesus não está falando literalmente que você tem que arrancar o olho, cortar a mão, nada disso. É cortar as coisas que você faz com a mão, que você faz com o olho, que você faz com a perna, a mão que ele rouba, o olho que vê com inveja, né? Tudo isso. Muito bem, vamos lá que tem coisa aí para a gente entender aqui, ó. No versículo, a gente está terminando aqui, ó. No versículo 49, olha que interessante essa expressão, será que você entende? Jesus fala assim, porque todo homem será salgado pelo fogo. Uai, todo homem será salgado pelo fogo? Como que o sal? Sal pega fogo? Sal é... Como salgado pelo fogo? Salgado pelo fogo? Vamos entender uma coisa aqui, que a gente... Aí, tá vendo, gente? Para estudar a Bíblia, a gente tem que entender os costumes da época. Senão você fica inventando história aí. Deixa eu te explicar. Naquela época, eles usavam o sal no forno de assar pão, assar carne, como um catalisador, né? Geralmente eles colocavam sal, né, dentro do forno, botava sal dentro do forno, e ele era usado como catalisador, sal era usado como catalisador. Passado um tempo, né, depois de alguns anos, o sal ia perdendo essa propriedade química catalisadora. E aí, quando ele perdia essa propriedade química catalisadora, ele tinha que ser jogado fora porque ele não tinha mais serventia. Né? Não tinha mais serventia. Então, na verdade, aqui a expressão poderia ser traduzida assim, todo homem deve ser como sal para o fogo, né? Porque todo homem será salgado pelo fogo. A expressão mais correta seria assim, porque todo homem deve ser como sal para o fogo. O que o sal faz no fogo, sendo usado como catalisador? Ele aumenta a sua eficácia
ao assar um pão, ao assar um carneiro, uma ovelha, ele aumenta a eficácia. Essa é a proposta do catalisador, né? Aumentar a eficácia sem perder as características, né? Muito bem. Então, o homem deve ser como sal para o fogo, ou seja, aumentar a sua eficácia, aumentar a sua funcionalidade. E aí, é por isso que Jesus fala assim, o sal é uma coisa boa, mas se ele se tornar insípido, com que lhe restituiria sabor? Então, se o sal perder a sua função, o que eu vou fazer? Como é que o sal perde a função? O sal deixa de se salgar? Não. O sal perdia a função química catalisadora, né? Jesus é por isso que eu estou dizendo, a gente tem que conhecer os costumes, né? O sal não deixa de ser salgado. Então, você pode temperar a comida, você pode temperar a coisa, mas ele perdia a função catalisadora. Por isso que de tempos em tempos você devia trocar o sal que estava dentro do forno, porque ele já não tinha mais a sua função química catalisadora. E o que você fazia com esse sal? Jogava fora, porque ele não tinha mais essa função. Então, o sal é uma coisa boa, mas se ele se tornar sem função, o que eu vou fazer com ele? Jogo fora, né? Então, o homem deve ser como sal para o fogo, né? Aí Jesus aproveita essa analogia que ele faz do sal como eficaz dentro do forno, como o homem deve ser como sal para o fogo, e aproveita e fala isso aqui. O sal é uma coisa boa, mas se ele se torna insípido, com que ele restituiria o sabor. Tende sal em vós mesmo e vivei em paz uns com os outros. É interessante isso, porque este dito, assim como o dito anterior, ele só se encontra em Marcos. Interessante isso. Nos outros evangelistas sinóticos, Mateus e Lucas, não tem esse ditado aqui. Então, Marcos está querendo dizer o quê? Ter sal seria viver em paz. Ter sal seria viver em paz. Muitos estudiosos veem esse versículo assim, mais ou menos eles entendem assim, tende em vós esse espírito de sacrifício e permanecer em paz. Jesus, na verdade, alguns exegetas interpretam esse 49 e 50 assim, como Jesus dizendo, tenham em vocês esse espírito de sacrifício. Só assim vocês vão permanecer em paz. A conclusão desse capítulo, você está vendo aqui, vem justamente para responder àquela pretensão dos discípulos de quem é o maior. Lembra? Jesus pergunta, o que vocês estavam falando pelo caminho? Nós estávamos falando quem seria o maior. Aí Jesus fala, para com bobagem, porque para quem me segue, o maior é aquele que se torna menor. O maior é aquele que serve mais. O maior é como essa criança que eu vou colocar aqui no meio de vocês. Ou seja, o maior tem que se fazer menor. Então Jesus, para ele arrematar essa conversa, ele fala essa história do sal. Como quem diz, olha gente, se vocês quiserem viver em paz, tenham o espírito de sacrifício para viver na humildade, para viver na entrega, para viver no sacrifício mesmo. Assim Jesus arremata essa história. Et crutim Domini, fugit partes adversa, vite teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.